Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Pedro esclarece a igreja. E aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Nota de rodapé 1. A petição, em essência, da narrativa da conversão de Cornélio demonstra a importância que o assunto da admissão dos não-judeus gentios à plena comunhão da igreja teve para Lucas e seus contemporâneos. Às vezes, a expressão irmãos é usada em alusão aos que possuíam ascendência judaica em comum. Atos 2, 29, Atos 7, 2. Contudo, nos textos cristãos, a mesma expressão tem o sentido de unidos em Cristo. Atos capítulo 6, versículo 3, Atos capítulo 10, versículo 23. Em questões mais complicadas ou polêmicas, os apóstolos preferiam não tomar decisões isoladas. Embora a vontade divina oferecesse orientação clara e segura, e os apóstolos muito bem a interpretavam e encorajavam sua contínua busca diante de Deus, o conselho e a aprovação de toda a igreja, como o corpo de Cristo, já era uma atitude de sabedoria praticada por muitos deles. Atos capítulo 6, versículo 5. Atos capítulo 11, versículo 1, versículo 22. Atos capítulo 15, versículo 4, de acordo com Atos capítulo 15, versículo 22. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncisos o criticaram argumentando. Nota de rodapé 2. Não demorou para que se formasse na igreja primitiva grupos que defendiam politicamente certos pontos de vista. Os crentes judaicos circuncisos que se opuseram à aceitação de gentios incircuncisos na igreja se constituíram no partido da circuncisão ou judaizantes. Eles pregavam a manutenção da obediência completa e irrestrita à lei, o cumprimento do ritual da circuncisão, da guarda do sábado e dos alimentos puros, assim como da exclusividade dos judeus na comunhão da mesa. Atos capítulo 15, do versículo 1 ao 5. Atos capítulo 21, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 4, versículo 12. Entraste na casa de homens incircuncisos e ainda comeste com eles? Então Pedro começou a fazer-lhes um relato claro e ordenado de como tudo havia ocorrido. Eu estava em oração na cidade de Jope e, num súbito êxtase, tive uma visão, algo parecido com um grande lençol descia, baixado do céu, preso pelas quatro pontas até chegar bem perto de mim. Olhei para dentro dele e observei que ali havia quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Em seguida ouvi uma voz que me ordenava: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Ao que eu imediatamente repliquei: de modo nenhum, Senhor, pois jamais entrou em minha boca algo profano ou imundo. Porém, a voz falou do céu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes seguidas, e tudo tornou a recolher-se ao céu. Naquele momento, os 3 homens que foram enviados por Cornélio, chegaram em frente à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito revelou-me que não hesitasse em acompanhá-los. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa daquele homem. Ele nos contou como um anjo lhe aparecera em pé, no recinto de sua casa, e lhe ordenara: envia homens a Jope, e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele transmitirá uma mensagem por meio da qual serás salvo, tu e toda a tua casa. Nota de rodapé 3. A expressão tu e toda a tua casa não se refere apenas à família, mas de igual modo aos escravos, empregados e a todas as pessoas que estivessem sob a autoridade e proteção de Cornélio.
Gênesis capítulo 6, versículo 18. Assim que eu comecei a pregar, o Espírito Santo, num instante, sobreveio a eles da mesma maneira como veio sobre nós no princípio. E naquele momento lembrei-me do que o Senhor me havia dito: João, de fato, batizou em água. No entanto, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Nota de rodapé 4. Pedro e 6 judeus crentes formaram as 7 testemunhas que, especialmente para os judaizantes, era um número necessário para garantir a veracidade de um relatório daquela natureza e importância. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Os judeus interpretavam o advento do Espírito Santo como uma bênção exclusiva para o povo de Israel. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, teve seu próprio preconceito quebrado e sua visão do reino ampliada. Por isso, com propriedade, colocou diante dos irmãos, especialmente do partido da circuncisão, que ele não se via com autoridade para opor-se a uma ordem expressa de Deus. Qualquer impedimento à livre participação dos crentes gentios na vida da igreja doravante seria considerada como uma resistência à vontade soberana do Altíssimo. Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. Assim que comecei a pregar, o Espírito Santo, num instante, sobreveio a eles da mesma maneira como veio sobre nós no princípio. E naquele momento lembrei-me do que o Senhor me havia dito. João, de fato, batizou em água. No entanto, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para dispensar, para pensar em contrariar a Deus? Diante do que for exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção e passaram a glorificar a Deus, exclamando: sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Nota de rodapé 5. Os judaizantes ficaram sem argumento e se renderam intelectualmente à defesa de Pedro. Entretanto, emocionalmente, ainda não estavam plenamente convencidos, o que acarretaria sérios problemas futuros. Atos capítulo 15, Gálatas capítulo 2. Os crentes são chamados cristãos. Então, os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia. Pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Nota de rodapé 6. Antioquia era a terceira cidade mais importante do Império Romano, na época, depois de Roma e Alexandria. Situava-se cerca de 25 quilômetros distante do litoral, no canto nordeste do Mediterrâneo. Aqui surgiu a primeira igreja constituída, em sua maioria, por gentios convertidos. De Antioquia partiram as 3 grandes viagens missionárias de Paulo. Atos capítulo 13, versículo 1 ao 4. Atos capítulo 15, versículo 40. Atos capítulo 18, versículo 23. Barnabé era de Chipre. Atos capítulo 4, versículo 36. Lúcio de Cirene. Atos capítulo 13, versículo 1. E os filhos de Simão, bem conhecidos na igreja primitiva. Marcos capítulo 15, versículo 21. Romanos capítulo 16, versículo 15. É interessante notar que os fundadores das igrejas de Roma e Antioquia eram leigos. Jesus Cristo passa a ser apresentado aos gentios como Senhor, em grego Kyrios, pois o Messias e seu ministério eram mais relacionados a Israel e seu povo.
Atos capítulo 2, versículo 36, Atos capítulo 5, versículo 42, Atos capítulo 8, versículo 5, Atos capítulo 9, versículo 22. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos, para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo. E, assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Nota de rodapé 7. A igreja adotava o princípio de enviar líderes cheios do Espírito Santo, Estevão, Barnabé, para ensinar e encorajar os novos grupos de crentes, igrejas, que iam espontaneamente se formando em vários lugares. Atos capítulo 4, versículo 36, Atos capítulo 6, versículo 5, Atos capítulo 8, versículo 14, Atos capítulo 9, versículo 27. A origem do título cristãos para os crentes e seguidores de Jesus Cristo é nebulosa. Entretanto, quer tenha sido formulada pelos inimigos do Evangelho como uma expressão de crítica ou fruto da criação popular, o fato é que o termo, nos manuscritos gregos mais antigos e fiéis, significa aqueles que pertencem a Cristo. Profecia, fome em todo o império. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome assolaria todo o mundo romano, o que de fato veio a acontecer nos dias do reinado de Cláudio. Nota de rodapé 8. Os profetas do Antigo e Novo Testamento eram carismáticos e comunicavam a palavra pelo poder do Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 10 ao 12. Nas listas dos líderes da igreja, geralmente ocupam o segundo lugar, logo após aqueles que foram agraciados com o dom apostólico. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 28 ao versículo 29. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Com quem formam a base da liderança espiritual para servir à igreja. Efésios, capítulo 2, versículo 20 e versículo 21. A expressão todo mundo, como aparece em algumas versões, se refere a todo o mundo dominado pelo Império Romano da época. O imperador Cláudio governou Roma durante os anos 41 e 48 d.C. A história registra um terrível período de fome que se abateu sobre todo o império, principalmente no ano 46 d.C. Ágabo predisse também a prisão de Paulo. Atos capítulo 21, versículo 10, versículo 11. Em Atos, os profetas não apenas pré-anunciam eventos importantes, versículo 27, Atos capítulo 21, do versículo 9 ao 10, como também se ocupam do ensino e encorajamento do povo mediante a palavra. Atos capítulo 15, versículo 32. Então, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Nota de rodapé 9. Na igreja primitiva era comum os membros mais ricos cooperarem com ofertas mais generosas, ainda que voluntárias. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1. A decisão espontânea e unânime de ajudar os crentes necessitados da Judéia demonstra o verdadeiro sentido do amor e da unidade da igreja. E assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros,
pelas mãos de Barnabé e Saulo. Nota de rodapé 10. Aqui aparece a primeira referência aos presbíteros da igreja. Literalmente, no original grego, anciãos. Esse era um termo geral para os líderes das igrejas locais, que formavam uma espécie de colegiado para a liderança dos crentes, e que podiam incluir irmãos de vários dons, profetas, mestres, pastores. Atos capítulo 14, versículo 23, Atos 20, versículo 28, Tito capítulo 1, versículo 5, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Em Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao 2, somos informados de que essa visita de Saulo e Barnabé contou com a presença de Tito e foi realizada em obediência a uma revelação.